Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Landgraf Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Energia solar é com a Ilumisol Palmas. Quadra 901 Sul, Avenida LO 23, próximo à concessionária Toyota. Ligue 99248-0540. Bom dia! 9 de agosto, domingo de Dia dos Pais, todo mundo em casa aproveitando o domingão e o nosso programa Agenda Médica começando, cheio de informações e dicas de saúde para você, telespectador. Gordura no fígado, você já ouviu falar sobre isso? Esteatose hepática é o nosso assunto com a gastroenterologista a doutora Nádia Chiavini. Telemedicina, você já ouviu falar sobre isso? O advogado especialista em direito médico, Dr. Felipe Correia, vai contar um pouquinho pra gente dessa modalidade e algumas curiosidades. E já aproveitando, o psiquiatra Dr. Lucas Leite vai nos dar uma entrevista online, para que você que está em casa entenda como funciona a telemedicina. E no nosso quadro Saúde Bucal, a tecnologia na ortodontia, o Dr. Paulo Chiavini nos conta o que vem de novo por aí. Portanto, convido você nesse domingão especial a ficar conosco, porque a nossa consulta semanal começa agora. Esteatose hepática é a doença no fígado mais comum no mundo. Mas você que está em casa nos assistindo, já ouviu falar nessa doença? Conhece os sintomas? Quem vai falar conosco sobre esse assunto é a gastroenterologista, doutora Nádia Chiavini. Doutora Nádia, bom dia, querida. Bom dia, Mayara, bom dia a todos. Doutora Nádia, eu acredito que muita gente que está em casa nos assistindo nunca ouviu falar nessa doença. Explica pra gente o que é esteatose hepática, já deu uma adiantada que acomete o fígado, né? Então, Mayara, a esteatose hepática é uma doença, assim, é o nome científico ou meio mais técnico de gordura no fígado, não? Então, assim, pra a gente entender bem fácil, é gordura no fígado, né? Quando a gente fala em esteatose hepática, a gente lembra, então, das principais formas que elas se apresentam. Então, a esteatose hepática ela tem duas principais formas. A esteatohepatite alcoólica, que está associada ao uso excessivo do álcool, e esteatohepatite não alcoólica. Então, são dois grupos de pessoas que podem ser acometidas da doença, mas que no fim da história acaba terminando com o mesmo problema, quer dizer, um fígado doente, com cirrose e até um câncer de fígado. Então, a grande importância dessa doença, por ser tão comum, hoje em dia a gente vê uma prevalência muito grande, e afeta assim, grupos diferentes e pessoas às vezes que têm o hábito de alguns hábitos de ingerir bebida alcoólica, por exemplo, e acham que não é nada e no fundo realmente tem uma grande importância essa doença. Né? Verdade. E o esteatohepatite, doutora Nádia, seria a mesma coisa ou não de esteatose hepática? Então, a esteatohepatite, na verdade, é a evolução de um processo inflamatório no fígado, né? Então, quando a gente fala em esteatose, é a gordura no fígado, mas que não está atrapalhando o funcionamento do órgão. Quando a gente fala em esteatohepatite, na verdade já é uma evolução da doença, é um processo inflamatório secundário, aquele acúmulo de gordura nas células do fígado. Então já é uma evolução da doença, né? Ter esteatose hepática, não, assim, quando a gente fala, eu tenho esteatose hepática, não quer dizer que o fígado esteja insuficiente, mas é um alerta. É o sinal vermelho que se acende. Se eu tenho gordura no fígado e eu não cuido dos fatores que causam problema, né? Aí eu já adiantei que o álcool é um dos fatores, mas tem também outras causas, né? Obesidade, hipertensão, colesterol alto, dislipidemia, diabetes, a síndrome metabólica, que entra a hipertensão nessa história toda. Então são vários grupos de pessoas e doenças que se associam para acometer o fígado e levar a esteatose. Então a esteatohepatite é o processo de evolução da doença, quando não tratada e cuidada, né? Então uma pessoa que ela é obesa, que tem colesterol alto, ela então é uma possível
um possível candidato a ter esteatose hepática, como se fosse uma regrinha nessa situação, doutora Nádia? Todo paciente com obesidade, paciente com dislipidemia, que é aumento do colesterol ou dos triglicerídeos, pacientes que têm diabetes, são pessoas que nas suas rotinas de exercício, de exames, né, com um colega da cardiologia, da obesidade, do endócrino, é importante que seja avaliado também a função hepática, tanto com ultrassonografia quanto com exames específicos do fígado. Então, esses pacientes, desses grupos que você mencionou e também eu complementei, são pacientes-alvo para poder investigar a presença da gordura no fígado da esteatose. Doutora Nádia, quando nós falamos do fígado, involuntariamente a gente pensa em bebida alcoólica, mas quando falamos em gordura, a gente já associa a alimentação. Seriam então 2 fatores que levam a esteatose hepática, bebida alcoólica e má alimentação, ou outros fatores externos também podem contribuir? Não, o álcool é um fator importante, né? É um fator externo importante. A obesidade, que a gente lembra de uma má alimentação, a gente sabe que a obesidade ela tem várias causas, né? Tem pessoas que são obesas por algum distúrbio endócrino, por hormônios, né? Mas a gente vai acrescentar também nessa lista de possíveis causas de esteatose a hipotiroidismo, síndrome dos ovários policísticos. Vamos lembrar também de algumas pessoas que fazem uso de anabolizantes, né? Esteroides anabolizantes, essas pessoas também podem evoluir com esteatose hepática. Algumas pessoas que têm algumas doenças crônicas e que têm que tomar medicações assim por um longo período, o uso de corticoide, por exemplo, por um período prolongado. Tudo isso são fatores que se associam também à gordura no fígado e outros. Existem vários fatores, mas a gente lembra principalmente da obesidade, da dislipidemia, do diabetes, da hipertensão que se associa, do sedentarismo, né? E a alimentação está envolvida aí, porque ela também vai estar envolvida no processo de melhora dessa gordura no fígado. Perfeito. E doutora Nádia, a esteatose hepática, ela manifesta sintomas? Quem está em casa nos assistindo consegue observar, alguma coisa está errado, preciso procurar um especialista ou não? É silenciosa? Então, a esteatose hepática, né, quer dizer, todas as doenças do fígado, elas são silenciosas. Então, quando a gente fala em esteatose, normalmente o paciente não sente nada nessa fase inicial, né? O paciente, às vezes, vai fazer um ultrassom para ver um problema, às vezes, renal, e encontra um pouquinho de gordura no fígado e vai investigar por que tem aquilo. E na grande maioria das vezes, eles são assintomáticos, não sentem nada. Alguns pacientes vão ter alteração, algumas alterações clínicas, por exemplo, às vezes são alterações, na verdade, inespecíficas, ou alterações relacionadas a um fígado já muito comprometido. Aí são alterações de uma doença crônica no fígado. Pode ter água na barriga, pode ter diminuição de proteínas, e aí vai ter edema de membros inferiores, pode ter icterícia, mas isso eu já estou falando numa fase tardia, né? Num processo que já andou e aí já é um fígado muito comprometido, às vezes até um cirrótico já. Mas a princípio a gente não tem uma clínica bem específica. Por isso a importância de, se eu sou diabético, se eu sou hipertenso, se eu sou obeso, se eu uso álcool com frequência, se eu tenho hipotiroidismo, eu preciso também fazer esse acompanhamento conjunto, né? Os colegas vão também solicitar esses exames e o paciente tem que valorizar essa informação para procurar uma orientação adequada, para não deixar evoluir. Com certeza. Né? E doutora Nádia, diagnosticado, como é feito o tratamento? Esteatose hepática tem cura? Tem cura, né? Quando a gente fala em esteatose, a gente lembra então das causas. Então a primeira coisa que eu tenho que saber, por que eu tenho esteatose? Eu bebo muito, então eu preciso melhorar, eu preciso diminuir essa bebida ao máximo que eu puder. Eu estou obeso, eu preciso perder peso, eu preciso fazer atividade física, né? O meu diabetes está descontrolado, eu preciso deixar o meu diabetes controlado. O meu colesterol está alterado. Então, assim, essas doenças que a gente conversou e que foi citada aqui, elas precisam estar muito bem controladas. Quando a gente fala numa doença avançada, também a gente tem um controle dessa doença, né? Quer dizer, se o fígado está numa doença avançada, eu vou ter um tratamento específico para isso. Nessa fase inicial, eu preciso entender essas causas. Existem algumas medicações que podem ajudar nesse tratamento, mas ainda não tem uma medicação muito específica. O tratamento é baseado nas causas. Usa-se muito a vitamina E, por exemplo, que é um antioxidante, que pode ser associado a algumas medicações para melhorar a resistência insulínica. Então, assim, tem algumas medicações que podem ajudar muito nesse processo inflamatório hepático, que dá um suporte. Mas uma medicação que eu digo assim, essa é para a gordura no fígado. Essa é certeira. Ainda a gente está esperando, tem estudos aí saindo quentinhos aí para a gente poder prescrever com uma especificidade maior.
Querida, quero muito agradecê-la por estar conosco mais uma vez. É sempre uma honra, sempre um prazer ter você no nosso programa. Obrigada, Maiara. Obrigada pela atenção. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Você que está aí, não sai não. A gente volta já já. Se você já teve o diagnóstico de esteatose hepática, se foi algum colega médico e ele fez esse exame, ou você ficou sabendo por algum motivo que você tem esteatose, não menospreze essa informação. É uma informação importante, é uma doença que pode ser tratada, pode ser cuidada para evitar as complicações, né? Esse início de diagnóstico é o melhor momento de se tratar. Então procure um especialista, procure o seu médico de família, mas seja orientado para você não ter uma evolução ruim para uma cirrose ou um câncer hepático. Nós da Landgraf Odontologia Premier temos o orgulho de ser pioneiros no estado, tanto no campo da odontologia quanto na disponibilidade de tecnologias que auxiliam nos tratamentos odontológicos. E isso mesmo, hoje trabalhamos com procedimentos modernos e diagnósticos em 3D com microscópio que tem magnificação de até 25 vezes e scanner digital intraoral. Na área odontológica, somos o único no estado a oferecer esta tecnologia. E apesar de todos os nossos procedimentos serem digitais, nosso foco sempre foi e sempre será o atendimento humanizado. Desde nosso primeiro consultório, que abrimos em 1994, cada dia mais buscamos nos especializar, para sempre oferecer o melhor e o que há de mais atualizado no mercado. Tanto que hoje, nossos pacientes não precisam sair da clínica para resolver qualquer procedimento odontológico que seja. Sim, aqui na Landgraf Odontologia Premier, temos consultórios multidisciplinares, além de sala de esterilização, centro cirúrgico, sala de imagem de tomografia, radiografia digital e scanner facial, e também sala de estética. Nos consultórios, realizamos diversos procedimentos. Afinal, a saúde bucal do cidadão tocantinense é mais que preocupação, é prioridade para nós. Por isso, aqui não só atendemos os pacientes, como realizamos também capacitação de profissionais da área, trazendo o que tem de novo, moderno e eficiente no campo odontológico, além de abordar didáticas e técnicas que apresentem a importância de uma odontologia humanizada e preocupada com a saúde e bem-estar de seus pacientes. Mais que atendimento, prezamos por um padrão de qualidade da saúde bucal e garantimos a todos os envolvidos qualificação e satisfação de fazer parte desse processo. E nos orgulhamos de ser mentor desse projeto. Seja bem-vindo à Landgraf Odontologia Premier. Receber você aqui é um prazer imenso para nós. Venha conhecer nossas técnicas de trabalho, venha fazer parte da nossa história e deixe-nos oferecer toda a qualidade e bem-estar que você merece no atendimento odontológico. Sejam sempre bem-vindos à Landgraf Odontologia Premier.
Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Estamos de volta e a telemedicina ganhou os holofotes. Com a disseminação do coronavírus, o nosso país se viu diante de novos desafios no cenário da saúde. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto e muito mais é o advogado especialista em direito médico, Dr. Felipe Correia. Dr. Felipe, bom dia. Bom dia, Mayara. Prazer estar aqui com vocês novamente. O prazer é todo nosso e a gente tem muito o que conversar nessa manhã de domingo, né, Dr. Felipe? Vou começar então falando, assim, eu acho que nunca os médicos se tornaram tanto protagonistas de uma situação, ganharam tanta evidência, tanto amor, tanto as pessoas também observando eles, como agora por causa do coronavírus. Falei certo, doutor Felipe? Concordo com você, Mayara. Eu já estive aqui antes para a gente conversar um pouquinho sobre judicialização da saúde, como essa relação médico-paciente em alguns momentos estava estremecida. E uma das duras lições que a gente tem com a pandemia, né, é essa, justamente esse protagonismo que os médicos e os profissionais da saúde assumiram de uma hora para outra. Ninguém estava preparado para isso, obviamente, né? E de uma hora para outra realmente percebemos o quanto esses profissionais são essenciais, como eles são fundamentais na nossa sociedade, como a gente precisa dos médicos, como a gente precisa dos enfermeiros, como a gente precisa dos técnicos em enfermagem, enfim, de toda, saúde, né? Exatamente, toda a equipe da área da saúde. Então penso que houve sim essa nova visão, uma maior aproximação da sociedade com esses profissionais. Penso que também foi muito importante para a gente entender que muitas vezes a falta de atendimento não se dá pela falta de vontade dos profissionais, mas perceber a falta de estrutura que muitas vezes existe. De outro lado, acho que a gente está valorizando muito também o SUS, nosso Sistema Único de Saúde, que é muito esquecido. A gente viu como ele funcionou dentro do que era possível, nos momentos assim agudos que a gente vem enfrentando. Então penso que sim, que esse protagonismo está aí e, como eu disse, é uma lição dura, mas a gente está assim percebendo a importância. Eu acredito que mudou a visão de todo mundo, né? Concordo com você. Então penso que é um momento sim desse protagonismo e dessa percepção diferente que nós estamos tendo desses profissionais da área da saúde. Verdade. E doutor Felipe, nesse mundo novo, né, um termo até que a gente está usando bastante, você entende, percebe que os médicos em relação a uma organização, documentação, está sendo maior, mais rígida, eles estão buscando mais se documentar? Eu acho que é uma percepção geral de uma maior organização da atividade médica, uma maior documentação. A gente não está confundindo isso de forma nenhuma com a mercantilização da atividade, mas sim, de fato, se perceber como um profissional, né? Num primeiro momento, os médicos tiveram que fechar muitas clínicas e consultórios, né? A gente não sabia para onde ia essa questão do corona, então vamos fechar a clínica. Com o mês fechado, eles começaram a perceber que talvez não tivesse um fluxo de caixa adequado, que não tinha uma previsibilidade de como pagar os salários de toda essa equipe, como fazer frente ao aluguel, por exemplo, ao aluguel de uma clínica ou de um hospital. Então, penso que também esse momento trouxe essa percepção de uma atividade organizada, uma atividade econômica organizada. Repito que não tem nada a ver com mercantilização, mas sim de profissionalização. E, paralelamente a isso, também a questão da documentação, que a gente bate tanto, né, sempre sobre a importância, mas em época de corona foi fundamental, porque se eu vou fazer um atendimento, eu preciso talvez dar um termo específico para o meu paciente, eu preciso documentar tudo isso por conta da questão da responsabilização que o médico ou o profissional da saúde pode ter. Ele precisa documentar em relação aos funcionários dele, se ele está fornecendo os equipamentos de proteção individual ou não. Então penso que sim, que também foi uma outra lição que nós estamos tirando desse momento na área da saúde, que é essa maior profissionalização, essa maior organização da prestação do serviço médico e do serviço de saúde como um todo. Ótimo. E doutor Felipe, a resolução
do Conselho Federal de Medicina, né, que publicou na portaria do Diário Oficial da União, sustentada pela portaria também do Ministério da Saúde, dando a ideia, realmente firmando, regularizando e melhorando esse sistema de saúde, esse atendimento em relação à telemedicina. Então, realmente regularizou. Era uma coisa que a gente ouvia muito falar, pouquíssimas pessoas acreditavam. Mas você, doutor Felipe, está envolvido, sempre está à frente, entende? Como que você enxerga isso? É a nossa realidade? Vai ficar? É passageiro? Como que é? É curioso, porque na verdade a gente tem uma resolução lá de 2002 que tratava ou autorizava a telemedicina. Né? E muita gente fala, nossa, não, isso não é novidade. Vejam, tem uma resolução. Agora, na prática, funcionava? A gente aplicava de fato a telemedicina? Penso que não. E aí a gente precisou, em 2018 a gente teve uma discussão, é bem verdade, no âmbito do CFM, mas enfim, uma resolução que foi aprovada, foi revogada. Então a gente precisou desse empurrão, desse momento complicado que a gente está passando para, como você bem disse, autorizar a telemedicina. A gente passou num primeiro momento por uma autorização provisória, vamos dizer assim, do Conselho Federal, também embasada, como você bem disse, por algo do Ministério da Saúde, né, por um ofício, enfim, exatamente, e depois a gente teve de fato uma lei que agora está regulamentando a telemedicina. A grande questão é que essa lei tem prazo de validade, ela se aplica ao período de pandemia. E tão logo a pandemia encerre, nós vamos ter que voltar a essa discussão para ver o que é que vai acontecer. Então, acho que a gente está, assim, diante de um cenário no qual é inegável a importância da telemedicina e o quanto ela vem sendo utilizada. Penso que a gente não volta mais atrás em relação a isso. E, encerrada a pandemia, nós vamos ter que, de fato, discutir essa questão a sério. Seja no âmbito do Conselho Federal, seja por uma iniciativa legislativa no Congresso, que acho que é algo que ficou direcionado pela lei atual, não sei se é o que vai acontecer, mas nós vamos ter que regulamentar esse assunto e, de vez, usar a telemedicina sem medo, mas de forma segura. Então, nesse momento, ela veio para regulamentar e operacionalizar esse atendimento, resguardar ali, visar a saúde pública, mas com prazo. Exatamente, é uma lei que a gente tem comentado que tem prazo de validade, porque já no primeiro artigo ela fala que ela é aplicada para o momento de pandemia. Então, tão logo a gente tenha a decretação do final da pandemia, e isso vai acontecer em algum momento, esperamos que o mais brevemente possível, essa lei ela vai perder a eficácia. Então, penso que o direcionamento é justamente esse. O que ficou de dica com essa lei é, uma vez que ela perca a eficácia ou a validade, vamos ter que discutir isso. E aí eu acho que agora a bola está, de certo modo, ou com o Conselho Federal ou com o próprio Congresso Nacional, que vai ter que editar uma lei. Aí temos várias vertentes e várias discussões, se é melhor a gente fazer isso por meio de uma lei ou por meio de uma resolução do Conselho Federal. Penso que essa talvez seja a melhor ideia, mas é algo que vai ter que ser feito em definitivo tão logo acabe a pandemia. Porque, repito, voltar atrás e parar de usar a telemedicina nós não vamos fazer, né? Doutor Felipe, a gente falando em telemedicina, e aí existem milhares de dúvidas, né, de questionamentos. Algumas delas são em relação a valores, como assim eu não estou usando estrutura, não estou usando ar-condicionado, nada, porque esse valor X dessa consulta, em relação à documentação do médico, por ser online, por ser por vídeo, como que ele se documenta, e aí tem muitas outras. Várias perguntas muito interessantes. Assim, a primeira, em relação à questão de honorário, não vejo muita dúvida, é o trabalho do médico que continua sendo prestado da mesma forma. A gente mudou o local, a gente mudou a modalidade da medicina, mas o trabalho é exatamente o mesmo. É evidente que se o médico entender que ele vai fazer um preço um pouco diferenciado, enfim, isso está na alçada do médico de fazer um preço diferenciado. Ele que decide, né? Exatamente. Agora, não cobrar ou entender, é aquela história, né? Vou fazer uma consultinha com o advogado, vou te fazer só uma pergunta, mas esse é meu trabalho. Então, eu acho que a cobrança ela é absolutamente devida. Em relação à documentação, penso sim que aí nós temos algo a se tomar bastante cuidado, ter uma cautela adicional, porque como essa relação está se dando à distância, é fundamental que o médico tome alguns cuidados do ponto de vista de documentação. Penso que os principais, o primeiro é mandar um termo para o paciente no qual ele vai estar ciente, ou qual ele vai aceitar o atendimento pela telemedicina, sabendo inclusive que existem limitações técnicas para esse atendimento, então ele precisa ser cientificado, precisa dar ok. Claro que isso pode ser feito por uma mensagem, por e-mail, enfim, por meio de um termo que é devolvido digitalizado, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tomar muito cuidado com o tipo de conexão que o médico vai usar para conversar com o paciente, porque precisa resguardar sigilo, segurança, o paciente precisa estar num lugar reservado, à vontade, para que ele possa, de fato, instituir essa relação tão importante, tão especial que é a relação médico-paciente.
Ainda, muito importante anotar em prontuário, porque não é porque é telemedicina que você não precisa anotar em prontuário, que não precisa cuidar dessas informações. E ao final, muito importante mandar um resuminho para que o paciente diga, ok, eu não tenho dúvida, eu entendi tudo aquilo que a gente conversou, né? E lembrando, eu acho que tem um ponto que é muito importante, Mayara, que ninguém está obrigado a fazer telemedicina. Nem o médico, nem o paciente. É uma modalidade. Então, se o médico não se sentir à vontade, se o paciente não se sentir à vontade, ninguém é obrigado. Não é uma imposição. É uma possibilidade muito interessante que veio e nós estamos trabalhando com ela para que ela se dê da melhor forma possível. Querido, muito obrigada por estar conosco. Adorei o assunto. Queria muito falar com alguém de propriedade sobre isso, porque, como eu falei, existem muitas dúvidas. Vai ficar já um convite aberto para a gente vir falar outras coisas, porque falou de telemedicina, falou desse novo momento, as dúvidas surgem junto. Então, muito obrigada por estar conosco, doutor Felipe. Agradeço pelo convite, é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde e no próximo bloco a gente volta, não saia daí. Como falamos no programa de hoje, a pandemia trouxe, em definitiva, a possibilidade da utilização da telemedicina. Temos regulamentos específicos, inclusive uma lei que regulamenta esse tema. Mas lembrem-se, o paciente não é obrigado a se submeter a uma consulta via telemedicina e tampouco o médico é obrigado. Ela é uma modalidade, ela é uma possibilidade. Agora, o médico que decide trabalhar dessa forma tem que estar muito atento a toda a documentação específica que a telemedicina exige. Muito cuidado, né? E vamos usar essa modalidade nova que é muito útil e muito importante nesse momento de pandemia. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação UEJCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023. Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São 2 concessionárias em uma loja moderna com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Estamos de volta e você que está em casa já percebeu que a telemedicina é uma realidade, né? Então a gente vai agora conversar com o psiquiatra Dr. Lucas Leite, que optou durante a pandemia a atender os seus pacientes de forma online. Maravilhoso essa oportunidade de conversar com você de forma online, mas conta pra gente por que você optou por atender seus pacientes utilizando a telemedicina. A telemedicina ela veio agora para ajudar aos pacientes, aos profissionais da saúde, que a telemedicina não é necessariamente só consulta. Envolve aulas, envolve esclarecimentos de dúvidas, envolve muitas outras coisas, mas dando o suporte necessário. Então a modernidade está aí, a pandemia veio para ressignificar, reajustar muitos comportamentos, precisamos agir, precisamos nos cuidar. O Dr. Lucas está aqui. Vocês observaram e notaram que para eu exercer aqui e fazer a minha telemedicina ao meu paciente, eu estou aqui como que eu esteja presencialmente, como eu esteja recebendo o meu paciente na minha frente. Inclusive, agora entre um paciente e outro, nós estamos fazendo a nossa conversa. Isso é muito interessante. Fazer uma rotina é importante. E pensar positivo, ter fé, agir, ter cautela.
tudo vai passar, é uma questão de tempo, ninguém sabe quanto tempo vai durar. Mas nós precisamos ter paciência. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar legal, tudo vai dar certo. Então, vamos pensar que a telemedicina é isso. Você na frente do seu médico, conversando, continua sendo um ambiente sigiloso. A sensação é que você esteja conversando realmente com o seu médico. Confesso que pega mais tempo, a gente se dedica com mais tempo, tem a questão da receita, tem a questão dos protocolos, termos de consentimento. Nunca um atendimento por vídeo, na percepção de Dr. Lucas, vai substituir o presencial. Mas eu também, como médico psiquiatra, ou independente de profissão, como ser humano, eu acho que todos nós precisamos ser humano, exercer dignidade à humanidade. Então, eu utilizo a telemedicina para passar esse conforto, para que o paciente se sinta bem assistido, se sinta acolhido. Eu trabalho muito a empatia, a boa relação médico-paciente. Eu acho que todos os pacientes merecem, todas as pessoas merecem ter uma boa relação, seja com seu médico, seja com sua família, seja com cônjuges. Eu acho isso essencial. Eu acho que isso é a base de uma família, a base de um sentimento, a prevenção dos transtornos mentais, o acolhimento, uma boa relação com o próximo, a empatia. Isso a ciência já tem mostrado, já é comprovado. E eu acredito, Dr. Lucas, que não existiu uma palavra que a gente mais falou e ouviu durante essa pandemia que não seja a ansiedade. O que você tem a falar pra gente em relação a isso? Como podemos nos controlar, maneirar essa ansiedade que acaba afetando muitas coisas da nossa vida, do nosso dia a dia? É interessante, Mayara, essa tua pergunta, né, sobre a questão da ansiedade. É tanta incerteza, nada temos uma conclusão. Os estudos estão incertos, tudo ainda está em treinamento, ainda está em análise. Então, os traços ansiosos de muitos pacientes acabam se transformando em um transtorno, o transtorno de ansiedade, que se a gente não cuidar, ele vai aflorar por quesito dos sintomas físicos, né? E aí a gente fica diante aquelas crises de ansiedade, a síndrome do pânico, palpitação, falta de ar, calafrios, sensação, muitos pacientes me falam de carne tremendo, né, aquelas oscilações de temperatura ou aperto no peito, uma sensação eminente de morte. Isso é o conceito da síndrome do pânico. Então, a questão da telemedicina, ela veio para que de uma forma a gente ampare o nosso paciente. Eu uso essa plataforma, para que o paciente sinta uma segurança. Olha, já tive e já atendi crises de ansiedade pela plataforma, como eu estou aqui falando com você. E claro que com muita paciência, acolhendo o paciente, ajudando ele a sair da crise, que é questão de minutos, que logo passa, e conversar com ele da readaptação, dos reajustes, né, de voltar aos poucos, né, por etapas. Também está relacionado com uma questão da ansiedade. Como que nós vamos em um banco? Como que nós vamos enfrentar uma fila? Tanta gente próxima a nós. Os pacientes que têm ansiedade, que têm um transtorno de ansiedade, se não cuidarem, podem evoluir com uma fobia. Lá na frente eles podem ter uma depressão. Então, ir ao psiquiatra é necessário. Existem casos e casos. Não obrigatoriamente remédio é remédio, mas é indispensável ressignificar. Então, nós temos que utilizar a medicina, tecnologia, modernidade, os avanços da ciência, as pesquisas baseadas em evidências, mesmo que por pouco tempo, mas é necessário algo seguro. É necessário a utilização de medicamentos, de tratamentos
que estejam já, pelo menos com um avanço do estudo, com um avanço já de resultados positivos sendo comprovados. E não utilização de medicamentos, automedicação. Isso não é legal. Então, é muito interessante porque o ansioso ele vai logo ao extremo, ele fica desesperado, ele quer pegar tudo, ele quer fazer tudo e ele não consegue fazer nada. E no final ele passa mal e se frustra. Então, nós precisamos buscar o tratamento, existe tratamento, existe a prevenção, temos que combater a atual pandemia e também temos que combater e prevenir para que traços ansiosos ou depressão venha a piorar. Para isso, existe o especialista e é muito importante a ajuda médica, a ajuda de um profissional da psicologia, procurar um médico que você tenha uma afinidade, que você tenha uma boa relação médico-paciente e ver que nós estamos nos readaptando e o exercício da medicina com todo o respaldo, com todos os protocolos sendo obedecidos, dá certo. Os resultados são positivos e tudo caminha para o bem, para tudo reajustar e a gente vencer essa etapa. Está demorando demais, tá, mas nós temos que ter paciência. E se a gente não consegue ter paciência, nós precisamos ter paciência. E isso é muito importante. É muito importante, nesse momento, a gente valorizar e acreditar na ciência. Nós tivemos diante toda a história do mundo e a história da vida, né? Outras pandemias, a espanhola, H1N1, ebola, muitos comportamentos estão se refazendo. Então é importante, não sei o que vai acontecer, será que esse comportamento está sendo certo ou está errado? Vamos pesquisar o que aconteceu antes. Só muda o tempo cronológico e o endereço. O que aconteceu nos outros países, nos outros estados, se a gente não cuidar, prevenir e combater, vai acontecer com a gente aqui no Tocantins. Mas eu acredito que é muito sensacionalismo. Olha, nós temos que ter um bom senso. É uma coisa que algumas pessoas pegam a Covid, ficam bem, muitos são assintomáticos e transmitem, mas tem pessoas que pegam e podem morrer, vir a óbito. Então nós precisamos ter esse bom senso, pensar que é tudo muito incerto, mas nós precisamos prevenir. Nós estamos diante a grupos de risco, a pessoas idosas que, devido a mutações e a mudanças do vírus, praticamente não há essa questão de idade. Existe a prevalência em determinadas idades, mas agora ele sai pegando todo mundo. Então, precisamos pensar nos nossos avós, nos nossos pais, nos nossos filhos, as crianças que agora estão mais ansiosas, impacientes. Na verdade, as crianças querem brincar, querem gastar energia. Cabe aos pais ficar com a criança, dar atenção. Não existe coisa mais bonita que um reforço escolar sendo feito pelo pai ou pela mãe. E foi necessário, muitas vezes, uma pandemia para ocorrer isso, em que, devido à ausência de aulas, que estão muitas vezes em plataformas online, as mães, os pais precisam ficar do lado ali no momento da aula. Então nós temos que ressignificar, nós temos que curtir esse momento. Olha, daqui a alguns dias nós estamos diante ao Dia dos Pais. Nós passamos agora, maio, Dia das Mães. Quantos mil mortos, quantas famílias sem pai e sem mãe. Então, assim nós vamos prevenir crises de ansiedade, depressão, reação ao estresse, fobias.
Então nós precisamos analisar, ter sempre fé, agir com a razão, acreditar na ciência e fazer ciência. Os profissionais de saúde de linha de frente são heróis, mas estivemos diante a muitos que sofreram discriminação, preconceito. E é legal que nesse momento, e se fosse a gente? E se fosse uma pessoa de dentro da minha casa? Então, por esse motivo que o Dr. Lucas resolveu fazer a telemedicina. Por esse motivo que o Dr. Lucas resolveu ficar aqui. Aqui eu não uso máscara porque no meu corredor eu fiz um isolamento total. Aqui eu tenho uma outra saída para eu ir embora para minha casa. Aqui eu treinei a minha secretária, os outros profissionais que exercem suas profissões aqui na clínica. Nós conversamos por videoconferência, nós fizemos treinamentos, nós tivemos um quesito de uma conversa bem franca, os custos, os benefícios de atendimento presencial ou não, mas o Dr. Lucas resolveu se isolar por questões que eu gosto de estar aqui, bem, com saúde, conversando com meus pacientes, sem estar debilitado, sem estar doente, ficando ausente em dar o suporte ao meu paciente. Então a vida é feita de escolhas e consequências. Eu já fiz a minha escolha e graças a Deus está dando tudo certo. Os meus pacientes estão super tranquilos, todo mundo estável. Os amigos entenderam. Alguns sentem saudade como nós sentimos saudade. Mas nesse momento é importante que a gente colocar o isolamento de contato. O isolamento social vai de acordo com a interpretação de cada um. Eu posso estar com o isolamento de contato, mas o isolamento social eu posso quebrar fazendo plataformas online, conversando por webconferência, por ligações, por videochamadas. Precisamos nos readaptar, porque diante de uma pandemia e muitas incertezas, nós temos consequências irreversíveis, psíquicas, físicas e que trazem sequelas. É ruim falar isso, mas é importante a gente ter essa percepção. É muito importante. Não é aquela coisa, nossa, que propaganda assustadora. Qual é o nosso papel que nós estamos seguindo? Então, eu estou fazendo a minha parte, você precisa fazer a sua parte. Então, Mayara, acredito que ficar em casa, o isolamento, ficar sem o contato presencial, mas sempre dando o suporte necessário, fazendo o essencial. Isso é indispensável. Ótimo, doutor Lucas. Quero agradecê-lo hoje de uma forma bem diferente do que a gente está acostumado a entrevistá-lo, mas muito obrigada por estar no nosso programa Agenda Médica e boa semana, bom trabalho para você online. E é muito interessante. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado, Mayara, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, escutando, né? E olha, no que precisar, eu estou aqui, com todos os protocolos, com todas as medidas necessárias para, se for preciso, agir. E isso é muito importante. A medicina está aí, a tecnologia está aí, os avanços, a modernidade, e nós temos que pegar ela ao nosso favor. Então, uma coisa que antes fazia mal para todo mundo, nós podemos utilizar a modernidade, a globalização, para ter um acesso melhor e maior à saúde. E você que está em casa, então, percebeu que realmente a telemedicina veio para ficar, né? Isso é bom porque conseguimos ter o suporte de um ótimo profissional, de especialista também dentro de casa. E no próximo bloco a gente volta, não saia daí. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar.
Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Estamos de volta e agora no nosso quadro Saúde Bucal nós iremos falar das tecnologias que estão cada vez maiores e melhores ajudando no tratamento dentário. Quem irá conversar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Paulo Chiavini, ortodontista e ortopedista facial. Dr. Paulo, bom dia. Bom dia, Maiara. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, querido. Dr. Paulo, dentro desse mundo da ortodontia, eu acredito que os alinhadores vêm sendo aí campeão, né? Conta um pouquinho pra gente o que são esses alinhadores que está em voga e que está em alta. Bom, os alinhadores, eles já há algum tempo eles vêm caminhando com bastante desenvoltura, muito nos Estados Unidos, na Europa, né? E no Brasil agora, há alguns anos eles já vêm se desenvolvendo bastante. No Brasil, uma empresa bastante importante chegou nos anos de 98, 2002, com muita força, né? E a partir de então, alguns profissionais brasileiros começaram a acreditar nessa empresa e começaram a trabalhar com bastante empenho, né? E essa empresa agora, que é a Align, que é a detentora da Invisalign, ela começou a trabalhar já com bastante desenvoltura e com muitos resultados de tratamento. Eles já têm 8 milhões de casos tratados no mundo inteiro. Nossa, muita gente, né? E com resultados finalizados e a gente já está trabalhando com muitos casos aí com resultados importantes, né? Então, os alinhadores, eles têm algumas vantagens frente à ortodontia fixa, né? Que são com relação à comodidade. Por exemplo, a ortodontia fixa você tem que ter alguns cuidados, né, Maiara? Você não pode comer pipoca, amendoim, castanha, pé de moleque, né? Que é difícil, porque os adolescentes, principalmente, eles vão comer esses alimentos, eles acabam quebrando o aparelho fixo, né? Então, quando você usa um alinhador, você tira aquela moldeira de plástico, né? Você pensa que aquele plástico parece com uma garrafa de Coca-Cola. É um plástico parecido com aquele sistema, né? E isso agora eu não estou falando apenas da Invisalign, de várias marcas comerciais o plástico é parecido, né? E aí a pessoa tira aquele plástico, faz a sua alimentação e volta o plástico novamente na boca e aquele plástico faz a sua movimentação dentária. O alinhador, ele trabalha durante 20 horas por dia na boca. Então, para ele funcionar, o paciente tem que ser super assíduo, né? Então, muito, né? Ele tem que trabalhar normalmente um período grande dentro da boca. Se a pessoa não é assídua ou cooperadora, não vale a pena o investimento, né? Se a gente for pensar em custo, o alinhador ele é mais caro por causa de uma tecnologia envolvida no sistema, né? É importante frisar também que o alinhador ele tem que ser trocado o par de placas num período de 7 a 15 dias. Então, por exemplo, quando eu dou um par de alinhador para o paciente, ele sabe que ele tem que usar aquele par de alinhador por um período determinado. Mas eu não preciso chamar meu paciente
no meu consultório para ele 7, trocar. 15 dias. Não, eu vou lá e entrego para o paciente, vamos supor, 4 pares ou 8 pares de placa. Né? E posso ver meu paciente a cada 8 semanas ou a cada 2 meses, 2 meses, 2 meses e meio. Então essas são algumas das vantagens dos alinhadores. E doutor Paulo, existe um perfil de paciente, um perfil de pessoa que pode usar os alinhadores? Eu dei uma pesquisada, eu vi também falando que eles acabam acelerando. Vamos supor que o tratamento mais tradicional, né, ortodôntico tradicional, ficaria, sei lá, vou chutar um tempo aqui, 2 anos. Com os alinhadores é coisa de 10 meses, 1 ano e pouquinho. Realmente eles conseguem acelerar mais? Em tratamentos mais, que a gente chama de menor complexidade, os alinhadores eles podem ser considerados mais rápidos, né? Mas isso são feitas algumas pesquisas e considera-se que a velocidade ela pode ser de 20 a 30% mais rápida. Então a gente não pode considerar que um alinhador ganhe 50% do tempo de um tratamento com relação à ortodontia fixa. Mas é importante frisar que o alinhador, ele para casos complexos, ele tem algumas limitações. Então, aí a gente lança a mão de um sistema híbrido, que a gente chama, que não é apenas o alinhador. A gente lança a mão do alinhador concomitante a um sistema com ortodontia fixa. Então, eu ponho alinhador para um paciente que não queira trabalhar com ortodontia fixa num segmento anterior, vamos supor, no segmento de pré-molar a pré-molar, que é onde, quando a pessoa sorri, são os dentes que mais aparecem. Mas a região posterior, que seriam os molares, eu coloco mini implante, mini placa e bract para levantar dente, para um dente que deitou na perda de algum dente adjacente, fazer mecânicas mais avançadas. E isso aí se chama mecânica, um tratamento híbrido, que é alinhador com ortodontia fixa. Então, casos complexos, a gente não usa tão somente o alinhador. Né? Perfeito. E doutor Paulo, cada vez mais, né, os tratamentos vêm dando show, como eu falei, muita tecnologia, e aí entra o escaneamento intraoral. Achei sensacional. Explica pra gente o que é e aonde ele é favorável para o paciente. Realmente ele pode participar desse planejamento? Sim. Então, o escaneamento intraoral, ele é vamos pensar assim, é um computador que você tem do lado da cadeira odontológica, né, com uma ponteira. Essa ponteira, ela você coloca essa ponteira dentro da boca do paciente. E então, essa ponteira, ela captura as imagens dentárias e gera uma imagem no computador. Essa imagem é um modelo, gera um modelo em 3 dimensões. E esse modelo em 3 dimensões, é gerado esse modelo e a gente conversa com o paciente a respeito dos desejos e anseios do que ele queira no final do tratamento. Então, eu pego o modelo dele, mostro para o paciente, sento ele na mesa, né, discuto com ele e falo, olha, a altura do seu dente no final do tratamento, dos incisivos, você prefere ele, os 4 incisivos alinhado, as incisais, as pontas dos seus dentes, ou você quer com os incisivos centrais mais baixos, laterais mais altos? Então, a gente faz algumas discussões, né? Então, esse é uma das vantagens. Tem facetas dentárias que faz-se o escaneamento e você pega e joga o modelo 3D no computador e pede para o protético fazer alguns modelos dentários de facetas. E ele joga as imagens no computador e a gente discute com o paciente quais seriam as melhores imagens ou próteses que os pacientes gostariam. Então, tem nesse slide que tem abaixo, vocês podem ver um escaneamento, uma imagem do escaneamento que está sendo feito de uma criança, no caso
do meu filho caçula, né, que vai usar Invisalign, e uma moldagem dele também, e o desconforto sendo feito, mostrando a moldagem convencional, né? Então a vantagem do escaneamento é você não usar mais o alginato, né? O alginato, que é aquela massa que vai na garganta, que tem que esperar endurecer, né? Essa é uma das grandes vantagens do sistema de escaneamento. E doutor Paulo, a gente sempre fala muito dos dentes, de alinhadores, as pessoas são preocupadas com essa estética, o dente mais branquinho, enfim, acabam que esquecem da gengiva. Quem tem um sorriso gengival consegue trazer esse sorriso mais bonito, essa moldura, sem cirurgia? Sim, então na ortodontia a gente tem diversas maneiras de tratar o sorriso gengival. Ortodontia com cirurgia ortognática, ortodontia com intrusão, que é jogar o dente para dentro do osso, ou sem ortodontia com cirurgia de gengiva, que a gente chama de plastia gengival. Então, eu tenho um exemplo que está nessa imagem que eu mostro para vocês. A figura à esquerda é a fotografia de uma moça onde ela chegou no consultório, tinha esse sorriso gengival, na do meio durante o tratamento, e ao final do tratamento com ortodontia foi resolvido o tratamento com ortodontia e o uso de mini placas. E no segundo slide eu mostro a mecânica ortodôntica, onde a foto inicial, a superior, é o sorriso dela inicial, e do meio vocês veem as mini placas, que são essas placas de titânio instaladas, onde tem os elásticos instalados, e as fotografias abaixo a gente tem o sorriso finalizado. O passo a passo. O passo a passo. Então, a ortodontia com mini placa, a gente faz a correção do sorriso gengival com uma grande vantagem de não ter a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia muito invasiva e dispendiosa para o paciente. Então é uma mecânica que eu acho vantajosa para os pacientes, né? Então só notícia boa, né, doutor Paulo? Com certeza, né? Quero muito agradecê-lo por mais uma vez estar no nosso quadro Saúde Bucal. É sempre um prazer entrevistá-lo. Obrigado, Mayara, pelo convite novamente. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que eu volto já já. A minha dica de saúde bucal é que quanto antes vocês levarem seus filhos ao ortodontista, o mais importante porque as crianças, desde os 4 anos de idade, elas já podem apresentar más oclusões. Então, o mês de julho foi um mês que a gente chamou de mês laranja, né? Foi um mês onde nós consideramos um mês importante para observação de crianças com más oclusões. Então, desde pequenininha, as crianças elas são avaliadas para que não houvesse o desenvolvimento de más oclusões dentárias. Então, quanto antes houver pelo menos a observação de ortodontista, melhor, para que não haja a instalação das más oclusões nos seus filhos. Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São 2 concessionárias em uma loja moderna, com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. E o nosso programa Agenda Médica vai chegando ao fim, e hoje um domingo tão especial do Dia dos Pais. Desejo um feliz Dia dos Pais a todos, e também a minha mãe, que é pai e mãe. Então, se você perdeu algum dos nossos programas, já te adianto que é só entrar no nosso canal no YouTube ou nas redes sociais que você encontra todos os nossos programas por lá. E a gente tem um encontro marcado, hein? Sábado, meio-dia, na 104,7, e aqui todas as manhãs de domingo a partir das 9 da manhã a gente se encontra com o nosso programa Agenda Médica. Bom restinho de domingo, bom começo de semana e até lá!
Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Landgraf Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Energia solar é com a Ilumisol Palmas. Quadra 901 Sul, Avenida LO 23, próximo à concessionária Toyota. Ligue 99248-0540.